dia a todos. Diretrizes 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 9 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração a Matsunorito, oração messiânica. Amahara ni kamzu marimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite, sumemi oya kamu izanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no, odo no ahagi hara ni misogi hara itamo toki ni narimaseru, Harai dono kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegareo. Harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami ao yorozu no kamitachi tomoni. Ameno fuchi koma no mimi furita tete. Kikoshime seto, kashikomi momaosu. Hiroku o mikami, mamori tamae, saki hae tamae. Miroku o mikami, mamori tamae, saki hae tamae. Oshie mi oya no shino kami mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya no shino kami mamori tamae saki hae tamae. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolto pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade, e livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kanagara tamachi haemase, Kanagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama.
Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos, jurei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento Sabor da Fé. Desejo falar a respeito do sabor da fé. Não existe neste mundo nada que seja destituído de sabor. Tudo possui seu sabor, seu encanto. As coisas, o ser humano e a vida cotidiana. Se o excluirmos da vida, esta se tornará insípida e o ser humano certamente perderá a vontade de viver. Por conseguinte, creio que não é exagero dizer que o seu apego à vida decorre do deleite proporcionado pelo sabor. Evidentemente, também na fé existem aquelas com e sem sabor. Pode parecer estranho, mas no mundo há exemplos de fé que suscitam medo. Seus adeptos temem as divindades e vivem sob fortes restrições, aprisionados pelos mandamentos e sem nenhuma liberdade. Denomino de fé infernal esse tipo de fé. Originariamente, o ideal da fé é um contínuo estado de tranquilidade em que o ser humano vive com alegria e prazer. Então, ele percebe que a beleza da natureza, expressa nas flores, nas aves, na brisa, na lua, no canto dos pássaros, nas águas e nas montanhas, são dádivas de Deus para confortá-lo. Agradece profundamente por ser abençoado com alimentos, vestuário e moradia. Sente proximidade não apenas dos humanos, mas de todos os seres vivos da fauna e da flora. É preciso chegar a um estado de espírito em que, após o máximo esforço, em qualquer situação, a pessoa se entrega a Deus. Isso significa estar em estado de graça. Sempre que me deparo com uma questão difícil de ser resolvida, procuro entregá-la aos cuidados de Deus e aguardo. Numerosas experiências minhas demonstraram que essa atitude leva a resultados melhores do que os esperados. Posso afirmar que nenhuma vez ocorreu de os resultados terem sido da forma como eu temia. Costumo alimentar esperanças e acho interessante o fato de que os resultados superarem as expectativas. Quando surge algo desagradável, momentaneamente me preocupo, mas logo penso que se trata da premissa para bons acontecimentos. Entrego o problema a Deus e percebo que a situação ruim infalivelmente traz coisas boas. Já que por vezes são preocupações infundadas, não me contenho de tanta gratidão. Em suma, sou uma pessoa agraciada de milagres. Eis o que denomino de maravilhoso sabor da fé. Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 4. Experiência de fé, Cananda Oliveira, Igreja Bragança Paulista, Jorei Center Bragança Paulista, São Paulo. Toda a minha família é messiânica e dedicativamente na obra divina há muitos anos. Logo após o início da pandemia de Covid-19, certo dia minha mãe começou a passar mal, com dores no corpo, fraqueza, febre e muita tosse. Depois de 2 dias, comecei a apresentar os mesmos sinais. Nosso quadro foi se agravando e em pouco tempo minha mãe e eu praticamente não nos levantávamos da cama de tanta fraqueza. Mesmo assim, praticávamos bastante jorei em família, intensificamos a leitura dos ensinamentos e assistíamos aos cultos diários pela Izinomê TV. Um dia, após uma semana de purificação intensa, nos reunimos na sala e rezamos em frente da foto de Meishu Sama, com um donativo nas mãos, agradecendo pelas purificações e pedindo força e sabedoria para lidar com a situação. Depois da oração, todos relataram sentir muita paz e tivemos a certeza de que não estávamos sozinhos, pois Meishu Sama estava presente em nosso lar. No dia seguinte, acompanhamos a transmissão do culto mensal. Nessa hora, senti um calor intenso por todo o corpo. Mais uma vez agradeci pela purificação e, após o culto, já estava bem mais disposta. Passei a conseguir ajudar meu pai e irmão a cuidar da casa e da minha mãe, que ainda não conseguia se levantar. Entramos em contato com o médico e este recomendou que fôssemos realizar exames no pronto-socorro. O teste para o coronavírus deu positivo para mim e para minha mãe. Como ela não apresentou falta de ar, fomos liberadas para ir para casa, manter repouso e ter os devidos cuidados de isolamento.
Quando soubemos do resultado dos testes, ficamos muito assustados, mas em nenhum momento desviamos os olhos de Meishu Sama. Mesmo conscientes da gravidade da situação, sentíamos paz e segurança para agir com o máximo de serenidade. Mantivemos a fé e intensificamos a ministração de Jorei na minha mãe. Após alguns dias, ela começou a apresentar melhoras. Teve um pouco de diarreia e depois foi recuperando suas forças gradativamente. Eu já estava totalmente recuperada. Hoje, graças a Deus e a Meishu Sama, estamos todos muito bem, e o sentimento de gratidão pela proteção recebida é imenso, pois temos a certeza que foram as práticas messiânicas que nos fortaleceram e possibilitaram que ultrapassássemos essa grande purificação. Nosso compromisso é continuar servindo em família através do Jorei, levando luz para a formação de um maior número de lares paradisíacos. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto matinal do dia 9 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos. Como é maravilhoso poder iniciarmos o dia orando a Deus e a Meishu Sama e recebendo esta luz para que possamos enfrentar o nosso dia. Achei assim muito interessante esse ensinamento de Meishu Sama e um ponto que me tocou muito, gostaria de lê-lo. Sempre que me deparo com uma questão difícil de ser resolvida, procuro entregá-las aos cuidados de Deus e aguardo. Numerosas experiências minhas demonstraram que essa atitude leva a resultados melhores do que os esperados. Posso afirmar que nenhuma vez ocorreu de os resultados terem sido da forma como eu temia. Costumo alimentar esperanças e acho interessante o fato de os resultados superarem as expectativas. Quando surge algo desagradável, momentaneamente me preocupo, mas logo penso que se trata da premissa para bons acontecimentos. Entrego o problema a Deus e percebo que a situação ruim infalivelmente traz coisas boas. Porque sempre me entreguei a Deus. Minha vida foi abençoada com seus milagres. É o que considero o glorioso sabor da fé. É um ensinamento muito profundo. Como o nosso presidente nos orientou ontem, né? É a fé que nos dá coragem para avançar e progredir. Hoje precisamos ser melhor do que ontem. E amanhã precisamos ser melhor do que hoje. Como falei uma vez, a força dessa imagem, quando nós oramos, é uma força muito intensa. Mas para recebermos 100% dessa força, é importante que a gente aceite tudo aquilo que Deus nos concede. Então, entregar a Deus é jamais você se preocupar com o que possa acontecer. Vamos nos conectar com a senha gratidão, agradecendo as coisas mais banais. O fato de podermos acordar, o fato de podermos nos alimentar, agradecer no nosso dia a dia a família, o fato de termos encontrado uma religião que nos ampara no dia a dia, agradecendo as coisas simples que vêm de Deus, a nossa vida vai ser um contínuo milagre. E também a experiência maravilhosa da senhora Kananda, né? Ela e sua mãe purificando na pandemia, mas ela conseguiu manter sua fé. Fizeram exames, o teste deu positivo. Como ela não tinha falta de ar,
foi para casa. Mas o que me emocionou muito foi essa frase que ela disse, diante do grande problema que estava passando. Mas em nenhum momento desviamos os olhos de Meixo Sama. Isso significa fé. Isso significa entregar a Deus, não se importando com o que aconteça. Muito obrigado a todos e um bom dia.